Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 38 do caderno azul do Enem 2019. O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. É assim que termina o conto O Dia em que um computador escreveu um conto, escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Os cientistas selecionaram palavras e frases que seriam usadas na narrativa e definiram um roteiro geral da história que serviria como guia para a inteligência artificial. A partir daí, o computador criou o texto combinando as frases e seguindo as diretrizes que os cientistas impuseram. Os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava bem escrito. O dia só não passou para as próximas etapas porque, de acordo com os juízes, os personagens não foram muito bem descritos, embora o texto estivesse estruturalmente impecável. A ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da inteligência artificial para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Simular esse tipo de resposta é difícil, porque o computador precisa ter, primeiro, um banco de dados vasto vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto: escrita, pintura, música, desenho e por aí vai. Então, um texto informacional que vai falar sobre artes e sobre tecnologia de informação, principalmente tecnologia de informação, que é um assunto muito recorrente, a gente tem inclusive um vídeo só sobre isso aqui em cima. E o que o Enem quer? O êxito e as limitações da tecnologia utilizada na composição do conto evidenciam o quê? É um texto que me traz informações sobre essa tentativa de escrita de um conto por uma inteligência artificial, e a gente constata nesse texto que teve o êxito, quer dizer, deu certo por um lado, mas não deu tão certo por outro. Então, quer dizer, a tecnologia, ela é bem sucedida, mas ela também é ainda muito limitada, também ainda não é algo autônomo, ainda bem, graças a Deus que nunca seja, E o que isso evidencia? Então, na composição do conto, essas limitações da tecnologia na composição desse conto evidenciam o quê? O que eles mostram? A indistinção entre personagens produzidos por máquinas e seres humanos. Existe uma indistinção, que é isso? Uma não diferença, quer dizer, não há uma diferença entre os personagens construídos por um e por outro. Errada, A palavra indistinção está errada porque existe uma diferença. Olha só, os personagens não foram bem descritos, embora o texto estivesse bom. Então, quer dizer, a estrutura poderia ser muito boa, até poderia ser indistinta a estrutura, mas não a construção de personagem. Então, essa indistinção quer dizer isso. Não há uma diferença entre as personagens? Sim, há uma diferença. O texto diz: a personagem construída pela inteligência artificial não é muito bem construída. Então, não é essa correta. B. Evidencia a necessidade de reformulação da base de dados elaborada por cientistas? Não, Jenny, mas lá no final, no último parágrafo, está dizendo: a ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade, blá, 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 os bancos de dados. Exatamente, continuar desenvolvendo. Então, palavrinha-chave, continuar desenvolvendo é diferente de reformular. O que é reformular? Dar uma nova forma, quer dizer, esse banco de dados não funcionou, então eu preciso criar outro. Não é isso que está dizendo que deu certo em certa medida, mas precisa ser aprimorado, foi o primeiro passo. Precisa ser melhor trabalhado, ter mais especificações. Então, eu não tenho uma necessidade de reformulação, e sim de uma melhoria, de um desenvolvimento contínuo. C. Fica claro, fica evidente a autonomia de programas computacionais no desenvolvimento ficcional. A autonomia é a independência, quer dizer, os programas computacionais, eles conseguem sozinhos desenvolver um texto? Claro que não. Mas não é isso que está falando? Começa falando ali, o texto foi escrito por uma inteligência artificial, Jenny. Mas o que fala depois? Com a ajuda de cientistas humanos. Os cientistas fizeram praticamente tudo. Eles selecionam as palavras, eles criam um enredo, a inteligência só monta. Então veja que tem uma participação ainda muito grande, como eu disse, ainda bem que Deus preserve, dos seres humanos. Então eu não tenho essa autonomia, tá bom? Não sou contra a tecnologia, tá, gente? Eu só acho que, enfim, outro vídeo a gente fala sobre isso. Tem limites, Então aqui eu não tenho essa autonomia, tá bom? Eu preciso da interferência muito grande dos seres humanos, formando a base de dados, dando as diretrizes. O programa não faz tudo sozinho. D. Fica evidente uma diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana? A Jenny fala sim que nem dá para perceber quais são os textos escritos por humanos e por computadores. É verdade, fala isso, mas também fala que os personagens não são bem descritos. Então, quer dizer, existe uma diferença. E como a gente acabou de discutir na alternativa C, mostra o tempo inteiro que os seres humanos tiveram uma participação, uma interferência muito grande para que a inteligência conseguisse fazer, entre aspas, muitas aspas, sozinho o texto. Então, eu tenho sim uma diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana, com certeza.
Por quê? Porque o texto, o programa só consegue criar a partir de toda a pré-criação dos seres humanos. Então há uma diferença muito grande. O programa não consegue ser criativo. Quem vai determinar as palavras do enredo vão ser os seres humanos. Ela não tem essa criatividade, a construção de personagem não é muito boa. Então assim, deu certo, mas ele não fez quase nada sozinho, né? Quase nada. Fez alguma coisa, mas enfim, é muito diferente de um humano, que ele mesmo vai selecionar a palavra, ele mesmo vai selecionar o objetivo, ele mesmo vai ser criativo, vai falar o que ele quer dizer. Ali não, ele tem literalmente uma máquina fazendo o que eu mandei ela fazer. Mas quem determina o que ela vai fazer sou eu, ser humano. E qualidade artística, né? Fica evidente a qualidade artística de textos produzidos por computadores? Não, porque a gente já viu que, por exemplo, a construção de personagem não é boa. Inclusive, ele não foi aprovado para as próximas etapas por isso, né? A construção não foi tão boa. Então, não tem uma qualidade, né? A gente tem ali, no mínimo, um funcionamento, mas não uma qualidade. Então, é isso aí, pessoal. Uma questão, não achei muito difícil, uma questão bastante interpretativa, dava para você localizar no texto as informações e conseguir responder sem grandes dificuldades. E sobre tecnologia de informação. E pra gente refletir, né? Realmente, né? É interessante a gente ficar querendo que as máquinas façam tudo sozinho pra gente ter menos trabalho. Mas até que ponto é interessante que as máquinas realmente tomem nossos lugares, né? Até que ponto é legal uma máquina produzir uma arte? Não sei, né? Fica aí pra gente refletir.